Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer como que está a sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023. E hoje nós vamos retratar mais uma empresa do setor educacional. O setor educacional é que passou por uma turbulência muito grande em função da pandemia e, naturalmente, em função de todo o desempenho da economia brasileira, né, que afeta a questão da renda, da geração de empregos, enfim, e tudo isso aí acaba refletindo bastante no número das empresas do setor educacional. Estamos falando aqui da Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que foi uma indicação dos nossos inscritos, do meu amigo José Francisco. Grande José Francisco, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender, e é um prazer poder atender a todos vocês. Caso queiram participar, e será um prazer ter vocês conosco, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda sua mensagem, manda sugestão e aproveita, faça inscrição, dá um like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos também, nós vamos realizar no próximo dia 23 o curso de análise e balanços para investimentos, onde você vai poder aprender como que nós fazemos todo esse processo aqui de interpretação e entendendo a situação econômica e financeira de uma empresa, que é fundamental justamente na hora de escolher onde que nós vamos investir. E aí, naturalmente, que temos que observar a questão da rentabilidade, como que vem sendo a lucratividade dessas empresas e toda a questão financeira, a questão do endividamento e os principais indicadores relacionados às ações. E vocês são convidados aqui a participar junto conosco no dia 23 de junho, uma sexta-feira, das 19 às 22 horas, 3 horinhas de curso, com custo de apenas R$30. R$30 para 3 horinhas de treinamento aqui a respeito de análise de balanço. E para participar é fácil, me manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp e eu lhe encaminho a ficha de inscrição. Inclusive já são as últimas vagas, já estamos praticamente fechando essa turma aqui e você não pode ficar de fora, estou esperando vocês. Mas vamos falar da Cruzeiro do Sul Educacional. E toda empresa, de uma forma geral, ela começa pequena, ela começa ali incipiente, ali de um pequeno estabelecimento, e aí, de acordo com a gestão, a coisa vai se transformando. E toda a história da Cruzeiro do Sul, ela começa lá no ano de 1965, através de dois professores, do professor Hermes Figueiredo e também do professor Gilberto Padovese, que com mais alguns outros professores ali montaram um colégio, o Colégio Cruzeiro do Sul, que era um colégio voltado mais ali para cursos preparatórios, e daí na sequência passou a trabalhar ali como um colégio particular até a década de 70. Chegando em 1972, aí receberam autorização para lançar também cursos superiores, os cursos na área de contabilidade e de administração de empresas, e a partir de então passou a ser também uma faculdade. E a partir dali, nesse processo ali na década de 70, década de 80, foi se desenvolvendo ali como colégio, né, ampliando cada vez mais sua participação como colégio, mas também como uma faculdade, até que chega na década de 90, se transforma numa universidade e já inicia também o ensino à distância, já ali de forma bastante incipiente ainda. O ensino à distância começa na década de 90, também dentro da Cruzeiro do Sul, que originou futuramente a Cruzeiro do Sul Virtual. Chegando nos anos 2000, amplia ainda mais sua participação com a criação de novos campos, né, e naturalmente o lançamento de novos cursos, até que chega no ano de 2007, passa a crescer através de aquisições. E aí começa adquirindo o Centro Universitário Módulo, lá no litoral paulista. Depois, em 2008, também adquire o Centro Universitário no Distrito Federal. Já no ano de 2012, adquire a Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, e passa também a receber agora investimentos de um fundo britânico, do Actis. E depois, daí, naturalmente, esse Actis ficou um tempo dentro da Cruzeiro do Sul e depois acabou vendendo sua participação para o Fundo Soberano de Singapura. Mas, enfim, com a entrada desses recursos ali, continua todo um processo de ampliação, comprando outras faculdades e também comprando outros colégios. E com isso foi se espalhando não só por São Paulo, mas daí na sequência também para o Brasil. Tanto que no ano de 2018 já também adquire universidades e faculdades no Nordeste e também na região Sul. E agora no ano de 2020 também adquire o Centro Universitário Brás Cubas e vem para o Paraná e adquire a Universidade Positivo. Então hoje
A UP, a Universidade Positivo, também pertence ao Grupo Cruzeiro do Sul. E no ano de 2021 fazem um IPO e se transformam numa sociedade anônima de capital aberto e agora com esses recursos aqui já pretende, né, tão logo o mercado se estabilize, voltar no processo de crescimento. Mas para que possamos entender como que está a situação da Cruzeiro do Sul Educacional, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 21, 22, uma base histórica de 4 anos, e mais o balanço do primeiro trimestre de 2023. E vamos, através dos números, entender o que é a Cruzeiro do Sul Educacional. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Cruzeiro do Sul Educacional, referentes a 2019, 2020, 21, 22 e também o primeiro trimestre agora do ano de 2023. E por que toda essa base histórica aqui? Justamente porque a partir desses números é que a gente consegue entender o que vem acontecendo com uma empresa, como que vem sendo com o seu comportamento e aí, consequentemente, nós podemos estabelecer uma tendência, verificar para onde que a empresa está indo através dos números que ela vem apresentando ao longo desses exercícios. Então, é fundamental termos uma base histórica um pouquinho mais ampla, justamente para podermos ter um horizonte melhor, né, e maior para podermos verificar a situação de uma empresa. E a Cruzeiro do Sul, lá no ano de 2019, era uma empresa com um ativo total, bens e direitos dentro do seu patrimônio de 2 bilhões 199 milhões de reais. Isso aqui era o tamanho da Cruzeiro do Sul lá em 2019. E ela tinha aqui dentro do seu patrimônio um intangível, 977 milhões, que são os ágios nas aquisições, as licenças do MEC, as marcas, etc., tudo dentro desse intangível. Imobilizado agora aqui é toda a estrutura física, todos os imóveis, móveis, utensílios, instalações, equipamentos de informática, tudo mais, fazem parte do imobilizado. Então, uma grande parte desse total de ativo aqui, ele está alocado no capital fixo, né? No ativo fixo da empresa. Já o ativo circulante, que é o capital de giro, ele aparece nessa parte de cima aqui, ó, ativo circulante, 198 milhões. A empresa fecha lá 2019 com 23 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. 157 milhões em contas a receber. Já no ano de 2020, inclusive há que se destacar que foi o ano da pandemia, mesmo assim a empresa pula de 299 para 3 bilhões 670. Com novas aquisições, principalmente aqui da Universidade Positivo e também da Brás Cubas, então faz com que o intangível ele pule para 1 bilhão 722 e o imobilizado para 1.347. E o capital de giro aumenta para 446 milhões, com o volume de dinheiro em caixa agora de 212 milhões e 187 milhões em contas a receber. Chegando em 2021, continuou seu crescimento, 4 bilhões 776 milhões de reais. E o capital de giro, até em função do IPO, pula para 1 bilhão 302 milhões. 1 bilhão e 84 é a posição de caixa nesse ano de 2021. Então repare que em 2019 a empresa tinha 23 milhões em dinheiro e agora fecha 2021 com 1 bilhão e 84 milhões de reais em dinheiro. 187 milhões aqui, o contas a receber, estável em relação a 2020. Chegando em 2022, aí ela permanece aqui nos 4 bilhões e 700, então praticamente manteve uma estabilidade, uma pequena queda aqui, até em função de amortizações e também uma redução no capital de giro que cai para 1 bilhão 121. Reduz o volume de dinheiro em caixa para 852 milhões e um aumento aqui no contas a receber que fecha agora em 215 milhões. Chegando em março de 2023, 4 bilhões 718 é todo o ativo da empresa. E aí nós temos aqui uma estabilidade, tanto na parte de investimentos, no imobilizado como no intangível, praticamente permanece do mesmo tamanho. Só o capital de giro que recua um pouquinho mais para 1 bilhão e 86, sendo que 801 milhões de reais é o volume de dinheiro em caixa e 216 milhões o contas a receber. Então, é uma empresa que vem com 2.100, 3.600, com o IPO 4.700 e aí permanece estável em 2022 e agora no começo de 2023. Olhando da onde que vieram os recursos para esse crescimento, nós vamos encontrar a resposta aqui no passivo, onde nós temos endividamento de curto prazo com fornecedores e temos aqui também outras obrigações, salários a pagar, encargos a pagar, impostos a pagar, né, e outras contas a pagar. O financiamento e empréstimos bancários de curto prazo, 775 milhões, e financiamentos de longo prazo no passivo não circulante, com 675 milhões. Portanto, o endividamento total
fecha com 1 bilhão 688 milhões, o que representava 76,8% de tudo que a empresa possuía. Então ela trabalhava com 76,8% de capital de terceiros e 23,2% de capital próprio. Chegando em 2020, no ano da pandemia, o que a empresa faz? Aí ela aumenta aqui os seus financiamentos de longo prazo. Ela pega empréstimos de longo prazo e com isso ela aumenta o seu endividamento agora para um patamar de 87,7%, com 3 bilhões 218 milhões. Então esses recursos aqui que ela buscou de financiamentos de longo prazo é que justamente ela faz as aplicações aqui na aquisição da Universidade Positiva e da Brás Cubas e ainda reforça um pouquinho a sua posição de caixa com capital de terceiros. Tá? Já no ano de 2021, aí faz o IPO. Aí o que nós temos aqui? Ó, o PL pula de 452 milhões para 1 bilhão 453. E o endividamento numa estabilidade com 3 bilhões e 300, cai o peso da dívida agora para 69,6%, sendo que a maior parte dessa dívida no longo prazo. Fechando 2022, a dívida é estável, 3 milhões e 300 com 70,1% o peso da dívida. E agora, em março de 2023, a dívida é estável, 3.300 com 70,6% o peso da dívida. Então a dívida que ela sobe lá em 2020, daí a partir de 2021 com a IPO, ela se estabiliza aqui na faixa de 70% aproximadamente. E quais os resultados que a Cruzeiro do Sul vem apresentando ao longo desse período? Então, começando aqui por 2019, 1 bilhão 474 milhões era o faturamento lá em 2019. Em 2020, mesmo com a pandemia, o faturamento foi para 1 bilhão e 800. Em 2021, 1 bilhão 820. Em 2022, 2 bilhões e 28. E agora em março, em 3 meses, acumula 531 milhões. O que nos dá um indicativo aqui de um faturamento perto aí de 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 200 para 2023. Mais importante do que esse faturamento é esse número de baixo, lucro líquido do exercício. Em 2019, ela fecha com 120 milhões de lucro. Já no ano de 2020, aí ela fecha com prejuízo. Esse prejuízo agora fecha aqui com 34 milhões de reais em 2020. Reverte o prejuízo em 2021 e volta a dar lucro, 82 milhões de reais. E já em 2022, mesmo com esse aumento de faturamento, o lucro ele cai aqui para 6 milhões e 606. Se nós quisermos observar a razão da queda do lucro, basta olhar esses números aqui fornecidos pela análise vertical, onde o custo da prestação de serviço era de 52,9, foi para 53,3. A despesa, que era de 29,9%, foi para 31,4%. E a despesa financeira de 12,8%, até com o aumento dos juros verificados em 2023, elas passaram agora a representar 15%. Portanto, aumento de custo, aumento de despesa, aumento de despesa financeira, combinaram com a redução da margem e aí, consequentemente, com um lucro bem menor. Já agora, em 2023, o que nós temos aqui? Um lucro de 12 milhões em 3 meses, o que projeta pelo menos aí em torno de 50 milhões de lucro para o ano de 2023. Então, nesse começo de ano, o que a gente já observa? Que a despesa operacional, que era de 31, reduz para 28. A despesa financeira de 15 permanece nos 15 e o custo de 53 permanece nos 53. Então, a empresa pelo menos já vem reduzindo a sua despesa operacional para tentar melhorar a margem e, consequentemente, também melhorar os seus lucros. E agora, naturalmente, que vamos ter que ver nos próximos trimestres como que vem se comportando esses números aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse gráfico aqui, nesse quadro com esses gráficos, a situação financeira da Cruzeiro do Sul, começando com a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Lá em 2019, esse índice era de apenas 18 centavos. Em 2020, 19 centavos. Em 2021, 45. Em 2022, 40. E agora em março fecha com 0,39. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela só tem 39 centavos. Ela não tem todo o recurso para pagar toda a sua dívida. Porém, como grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos nos concentrar na liquidez corrente, que vai medir o dia a dia da empresa. E aqui o índice ele sai com 0,20, sobe para 0,83, com a IPO foi para 2,33, recua para 1,71 e agora recua para 1,39. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia,
a empresa dispõe de R$ 1,39. Então, hoje ela tem condição, tem capacidade para pagar suas dívidas no dia a dia sem problemas financeiros nenhum. Não é uma grande folga, mas há que se destacar que a folga que era de 2,33 cai para 1,71, cai para 1,39. Então agora a empresa tem que estabilizar para não deixar cair ainda mais a liquidez corrente, para não entrar numa situação financeira um pouco mais complicada. Já olhando o endividamento nesse quadro aqui vai nos mostrar qual é o tamanho da dívida e comportamento da dívida ao longo desse período. 76,8% lá em 2019, sobe para 87,7%, com a IPO cai para 69,6%, aí fecha com 70,1% em 2022 e agora 70,6% em 2023, em março de 2023. Então, de tudo que a Cruzeiro do Sul tem, ela deve 70,6%. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês alguns indicadores relacionados à rentabilidade da Cruzeiro do Sul. Começando pela margem líquida, o primeiro gráfico que nós temos ali é quanto que a empresa ganha de tudo aquilo que ela gera de receita. Ao gerar receita, ela vai pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. Quanto que sobra para a empresa? 8,2% era o que sobrava lá em 2019. Em 2020, em função do prejuízo, a margem fechou negativa em 1,9%. Com o retorno do lucro em 2021, aí a margem já passa a ser de 4,6% e em 2022 cai para 0,3% e agora em 2023 vem trabalhando com uma margem de 2,3% de tudo aquilo que ela gera de receita, pagando custos, despesas operacionais, enfim, pagando tudo, sobra 2,3% para a empresa. A rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, nos mostra qual é o retorno que a empresa tem em relação ao que foi investido dentro dela. 5,5% a rentabilidade do ativo lá em 2019, menos 0,9% em 2020, em função do prejuízo, 1,7% positivo em 2021 e 0,1% agora nesse ano de 2022. E a rentabilidade do PL, o terceiro gráfico ali, é o ganho dos acionistas. Os acionistas que tinham as ações da Cruzeiro do Sul nesses respectivos anos tiveram um ganho de 23,7% em 2019, perderam 7,7% em 2020, ganharam 5,7% em 2021 e agora em 2022, até em função do lucro baixo, os acionistas tiveram ganho de apenas 0,5%. Falando em acionistas, nesse quadro aqui trago para vocês os principais aqui indicadores relacionados às ações. Começando pelo valor patrimonial. Hoje uma ação da Positivo, da Cruzeiro do Sul, né, que envolve o grupo Positivo, vale R$ 3,78 em termos de patrimônio. E para você comprar uma ação da Cruzeiro do Sul, você vai pagar R$ 3,75. Então reparem que o valor de mercado está bem próximo ao valor patrimonial, dando um PVP de 0,99, preço por valor patrimonial. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Cruzeiro do Sul estão com um deságio de apenas 1%. Lucro por ação nos últimos 12 meses apenas 4 centavos, o que dá uma rentabilidade da ação de 1,07%. Dividendos por ação em 2012, a Cruzeiro do Sul distribuiu 13 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro, se você comprar uma ação da Cruzeiro do Sul, você vai levar 93, quase 94 anos para ter um retorno sobre os seus investimentos. Então, esse índice aqui ele vai nos mostrar se a ação é cara ou barata. Quanto mais alto for esse índice, mais cara é a ação. Quanto mais baixo, mais barata é a ação. E no caso da Cruzeiro do Sul, 93,75, extremamente alto. Free float, 20,36% das ações estão sendo negociadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along da Cruzeiro do Sul é de 100%. Isso quer dizer o quê? Se a Cruzeiro do Sul for vendida, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os acionistas majoritários. Aproveitando, trago para vocês aqui também esse gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Cruzeiro do Sul desde o IPO lá em 2021.
Quando foi feito o IPO, as ações eram negociadas a R$ 13,50, isso lá em 2021. Ainda em 2021, as ações deram uma disparada, chegando até R$ 15,49, e desde então elas começaram ali todo um processo de queda, entrando no ano de 2022 com R$ 7,70. Durante 2022 caíram mais ainda, chegaram a valer ali R$ 2,90. Tentaram ali uma subida ainda em 2022, chegando a 5,60. Entrando em 2023, repare ali que vai chegando no final do gráfico, as ações elas caem, chegam a R$ 2,10, e agora no finalzinho do gráfico começa ali um processo de recuperação do valor das ações, culminando com uma cotação de R$ 3,75 no último dia 9 de junho, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Cruzeiro do Sul Educacional S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Cruzeiro do Sul Educacional S.A., Cruzeiro do Sul Educacional S.A., que começa em São Paulo, no estado de São Paulo. E falando em São Paulo, meu grande abraço aqui para Wanderson Santana, parceiraço nosso aqui do canal, e também meu amigo Fabiano, grande Fabiano, lá de Itapeva, que sempre está acompanhando aqui o nosso trabalho, bem como também quero mandar um grande abraço ao Clériston, que sempre está junto conosco também. Enfim, esse carinho de vocês aqui é fundamental, a participação de vocês aqui junto conosco, nos estimulando a continuar esse trabalho aqui de divulgação a respeito das empresas. E o fundamental sempre é assim, na hora de comprar uma ação, na hora de fazer um investimento, a grande dúvida, vale a pena, não vale a pena, o que você acha dessa empresa, o que é essa empresa? Então, o primeiro ponto é a gente saber o que é essa empresa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas principalmente saber como está a sua situação econômica e financeira, tanto em termos de lucratividade, para a gente projetar, ver na sequência a potencialidade dessa empresa de ser uma geradora de lucros. E, naturalmente, temos que ver um outro ponto, que é o ponto do risco envolvido na operação, e esse risco envolvido ele está atrelado à situação financeira de uma empresa, para verificar se ela está estável ou não, se está melhorando, se está piorando, e também na questão do endividamento, como que vem se comportando o endividamento da empresa, até porque endividamento, quando ele começa a subir, ele chega num determinado momento que ele sufoca e mata uma empresa. Então nós temos que acompanhar toda essa questão do risco, mas também as possibilidades de retorno. E só assim é que a gente vai conseguir tomar decisões de forma consciente, com mais segurança, para justamente poder construir o nosso patrimônio e lá na frente podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.